Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e você sabe que quarta-feira é dia de episódio novo do nosso Intríade. E olha, nesse final de ano tão importante, a gente vai tratar de um tema extremamente importante hoje. Ainda que seja aqui no finalzinho do mês de dezembro, chamado Dezembro Vermelho, um tema extremamente atual e importante para conversarmos neste último episódio de 2023. Olha só, eu trouxe aqui para a gente conversar o psicólogo, também pastor Marcelo Camilo, e que privilégio a gente tem hoje de, no último programa do ano, conversar sobre um tema extremamente relevante e atual, que é sobre o olhar da psicologia, especialmente o olhar da psicologia, sobre a AIDS, sobre essa mazela que há alguns anos entrou na humanidade e, infelizmente, ainda está cercado de estigmas, cercado de mistérios. Muita gente não sabe exatamente do que se trata, mas esse é um mês de conscientização a respeito disso. Mas, para a gente aprofundar mais, eu estou aqui com Marcelo Camilo, ele é pastor da Assembleia de Deus, lá na congregação do Bairro Novo, é colega psicólogo da SESMA, lotado lá na Casa Dia, com pacientes com ISTs, HIV, sífilis, hepatite B e C. É também neuropsicólogo do Centro de Clínicas e Terapias Especializadas da Unimed. É pai, inclusive é pai de uma criança TEA, né, com transtorno de espectro autista. E também a esposa dele é professora da SEMEC. Então, está todo mundo ligado com essas informações na saúde mental e nesses temas tão importantes, inclusive o transtorno do espectro autista. Meu querido pastor Marcelo Camilo, meu querido colega de profissão, eu também, quando eu olho assim, eu vejo pastores que entraram para a psicologia, que estudaram psicologia, e isso me deixa muito animado, porque eu vejo que é mais uma boca que se abre, que ensina a palavra, mas que também vai conscientizar as pessoas a respeito da saúde mental, até porque no próximo mês já estaremos no Janeiro Branco, né, Com certeza. de conscientização sobre a saúde mental. Mas bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Quero agradecer também a Gesiane Calderaro, que fez essa ponte, esse contato e essa indicação. Bem-vindo ao Intríade. Para mim é um privilégio estar com você aqui. Afinal, eu lembro que eu ouvia o programa na rádio, né? Ele acompanhava, e hoje ter o privilégio de fazer um programa com você, isso não é algo inesquecível para mim. Que maravilha. Então vamos lá. Marcelo, eu vou te chamar de Marcelo, a gente vai deixar as formalidades de lado. Com certeza. Vou te chamar de Marcelo. Assim, você hoje é um psicólogo, né? Eu digo hoje, sem levar em consideração todos os anos que você que entrou na psicologia. Mas me fala, primeiro, pra gente, antes de entrar no tema de hoje, eu sempre gosto de sintonizar aquelas pessoas que nos seguem com a pessoa que está aqui na minha frente, nessa mesa, nessa bancada de papo, que já foram aqui, acho que mais de 60, né? Já foram mais de 60 programas e papos especiais. Mas é importante que as pessoas lhe conheçam, né? Você é um pastor, você é um psicólogo. Primeiro, eu sempre gosto de trazer as pessoas e elas falarem um pouco do que foi que levou essa pessoa a escolher esta ou aquela profissão, né? O que levou você, nesse caso, a escolher a psicologia ou a psicologia te escolher? Eu acho que foi as duas coisas, né? Na realidade, eu não pensava ser psicólogo, não era uma coisa assim, desde criança, e eu sempre gostei muito das áreas de exatas. Gostava da matemática, meus amigos pensavam que eu ia fazer contábeis, física, qualquer outra área, e de repente eu comecei a me encantar pela psicologia exatamente porque o que eu gostava na matemática? O desafio. E tem desafio maior do que entender a cabeça humana? Então eu comecei a pensar, poxa, tem um desafio maior do que todos, é entender o ser humano. E principalmente quando eu comecei a caminhar na caminhada cristã, porque foi na minha adolescência que eu encontrei a Cristo, eu percebi a necessidade das pessoas procurarem ajuda. Apesar que muitos na época tinham preconceito, inclusive na igreja. Mas eu comecei a perceber quantas pessoas precisavam de ajuda nessa área. Eu disse, bem, se for para me atuar nessa área, eu aceito esse desafio. E foi aí que a psicologia me encontrou. Sim. Bom, é importante que você já sabe qual é o tema de hoje,
e para onde a gente vai caminhar, então já deixa aí o seu comentário, já compartilha com muita gente, vê se você tem na mente agora 3, 4 pessoas que você lembra, diz, poxa, esses aqui precisam assistir esse episódio de hoje. Então já faz isso, já deixa aí o seu comentário também, deixa o seu like, para que a gente possa continuar com temas tão importantes. Bom, eu lembro que quando eu resolvi fazer psicologia, eu tinha feito uma sequência de pregações, de mensagens a respeito das dores da alma, né? Uhum. Só que com aquele conhecimento teológico, e até porque às vezes nós, pastores, temos às vezes a ilusão de que a gente pode tratar sobre qualquer assunto, basta ler um pouquinho. Sim. E eu tive essa ilusão de que eu poderia. Não que não possa 100%, mas eu fiz uma sequência de estudos, de palestras sobre solidão, depressão, ansiedade, medo. E, claro, muito baseado no texto sagrado, na teologia. Mas li algumas coisas da psicologia e acabava colocando lá sem ter, vou usar a expressão da moda, sem ter lugar de fala, no caso, como psicólogo. Sim. E comecei a escrever, e depois fui ler, depois fui pensar, sabe de uma coisa? Eu não posso falar desse tema colocando estatísticas, colocando sintomas, sem ser psicólogo. Aí eu resolvi fazer psicologia. Claro que depois que eu fui ler, depois de formar, depois que eu estudei, depois que eu fiz neuropsicologia, eu fui ler o que eu escrevi e tinha um monte de coisas que eu digo, meu Deus, eu escrevi isso, eu falei isso, né? Porque quando uma pessoa diz, o taxista diz, eu sou um pouco psicólogo. Ixi, hoje em dia, né, as pessoas falam todo muito mundo, isso. A cabeleireira, não, eu também sou um pouco psicólogo. Ninguém é um pouco nem muito psicólogo. Ou é psicólogo ou não é. Exato. Né? Existe uma formação, existe um estudo, um campo de estudo e de atuação. Né? Mas é importante porque a psicologia não exclui o nosso conhecimento teológico, ainda que haja algumas divergências, a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento de colocar cada um dentro da sua própria caixa, e quando houver condição de fazer a interseção, a gente faz. Então, você escolhe a psicologia. Eu estou falando mais de mim agora, parece o Faustão. Então, você escolhe a psicologia, começa a estudar, e aí, provavelmente, você tem uma experiência de um olhar que se expande, né? Sim, com certeza. A gente, na realidade, entra na universidade sem saber o que é a psicologia. E ali a gente começa a entender um pouco mais. E o que mais me chamava a atenção, quanto mais eu estudava, quanto mais eu entendia, mais eu percebia que a gente tinha muitos olhares errados, principalmente na igreja. Sim. O primeiro livro cristão que falava de psicologia que eu li era falando que era contrário à fé, que era inconcebível a teologia e a psicologia poderem falar, dialogar entre si. E eu comecei, como eu falei, gostava de desafios, eu digo, não. Na época a gente montou um pequeno grupo, ainda nos primeiros semestres do curso, e nesse grupo a gente começou a pegar pessoas já profissionais, né? Eu me aliei a profissionais que já eram da área, psicólogos, terapeutas ocupacionais, e a gente garimpou no meio da igreja pessoas que estavam com depressão e já tinham tentado suicídio. E na época eu, como apenas estudante dos primeiros semestres do curso, eu comecei a ajudar aquele grupo. E aquilo dali me fez expandir, poxa, eu posso exercer a minha profissão ajudando pessoas sem precisar confrontar, mas mostrando que era possível aliar. Então foi algo muito rico. Na época nós tivemos apoio, né, de líderes, mas também, ainda no início da minha formação, antes de terminar... Algumas resistências, né? Chegou momentos onde eu fui falar sobre a psicologia, sobre depressão, sobre ansiedade em igreja, já cursando o curso, e pessoas no final do culto disseram, olha, não fala isso não, Deus é que faz o milagre, esse negócio de procurar médico, esse negócio de fazer tratamento, isso não precisa. E aquilo dali me entristecia, mas eu dizia, mas olha, essa é a sua experiência. Mas a Bíblia mesmo, ela fala de multiforme graça de Deus. Por que você quer excluir a experiência de outras formas de Deus tratar, usando profissionais também? Infelizmente o preconceito ainda existe, né? Infelizmente. Mas graças a Deus já numa escala um pouco menor, porque realmente o que a gente ouvia era absurdo.
Você falou de um livro que você leu, eu li, ouvi ministrações contra a psicologia, até dizendo que a psicologia não era ciência, e a psicologia, comprovadamente, ela é ciência, ela é profissão, então isso não entra mais em discussão. Com certeza. E eu acho que esse é o seu papel, né? O papel de qualquer psicólogo, em qualquer ambiente que esteja, em qualquer enquadro que seja, é promover realmente a derrubada desses preconceitos contra a psicologia, que tem sido tão benéfica e tão importante em diversas áreas, né, da vida humana, seja nos esportes, no hospital, né, no trânsito, Sim, na clínica. hoje a psicologia está muito ampla, né? E a gente tem acesso a várias áreas, a ambientes que outrora a gente nem poderia entrar. Então eu posso dizer que hoje a psicologia ela abriu portas para mim e que de certa forma eu consigo atingir outras pessoas, que a própria igreja hoje ela enriquece muito. Quando muitas pessoas no bairro onde eu sou pastor souberam que eu era pastor e psicólogo, na minha congregação tem pessoas com autismo, com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com depressão. Eles procuraram, porque eles disseram, não, agora tem um pastor que vai olhar com um olhar diferente. Isso é muito importante, né? Eu acho que essa frase define a importância. Ele vai me olhar com um olhar diferente, né? Diferente no sentido mais positivo dessa palavra. Com certeza. Porque é alguém que tem empatia, é alguém que entende que não vai me olhar com discriminação, que não vai me olhar sem entender o que eu estou enfrentando, que tem um conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. E isso agrega, né, no teu ministério também, no teu fazer pastoral. Com vai certeza. Agregar, com certeza. Hoje, por exemplo, já faz parte do calendário da igreja, né? O Setembro Amarelo e tantos outros eventos, como o Janeiro Branco, daqui a pouco, né? Está chegando. Ou seja, nós já incluímos na programação anual eventos onde nós vamos trazer profissionais para mostrar que sim, nós precisamos cuidar da alma, do corpo, em todos os sentidos. Que legal. E eu louvo a Deus porque em setembro, no Setembro Amarelo, eu tive a oportunidade de ir em várias igrejas tratar sobre o tema, justamente porque as pessoas começam a entender, né, a necessidade. Os pastores começaram a entender que não é questão, essa igreja não tem poder, por isso que tem gente adoecida assim. Não, gente. Tem gente adoecida porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Com certeza, né? A gente está vivendo isso, né? É uma realidade. A Bíblia fala que no final, né, dos tempos nós teríamos aí pestes, pragas, ia aparecer de tudo quanto é lado, né? Tivemos uma pandemia terrível aí em 2020, 2021. Então, a partir dessa pandemia também nós tivemos um desencadear de muitos adoecimentos psíquicos. E, na realidade, mais do que nunca ficou evidente a necessidade das pessoas procurarem cuidar da saúde mental. Porque antes da pandemia, muita gente não pensava nisso. Mas depois, as pessoas começaram a entender, poxa, realmente eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo. Como assim? Porque as pessoas estavam adoecendo, teve gente, inclusive, na época da pandemia, que não teve Covid, mas estava tão adoecida emocionalmente quanto as pessoas que perderam um parente, porque viram as notícias, começaram a desenvolver sintomas de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, foi muito importante a psicologia nesse momento. Perfeito. Agora, quando você começa a atuar profissionalmente e que existe uma possibilidade de você ser lotado num lugar onde um desafio assim muito, muito poderoso está diante de ti, que foi a sua ida para lidar com pessoas com as ISTs. Como foi? É interessante que, na verdade, eu escolhi, né? Porque desde o meu estágio em saúde, que foi no Barro Barreto, no Hospital Barro Barreto, eu tive a experiência de trabalhar e conviver com pessoas com HIV. E na época eu também não tinha a menor ideia do que era. Porque a minha cabeça ainda era aquela ideia da década de 80 de AIDS como doença, e a pessoa que tem, então ela vai estar fragilizada, muito debilitada, muito maguérrima, e de repente eu vou para o grupo de adesão ao tratamento
e encontro pessoas como qualquer outra na rua, e eu olho para ela e digo, poxa, o que eu estou pensando? Como profissional de saúde, o que eu estou pensando aqui? E aí eu digo, não, existe uma outra realidade. Então, quando muitos psicólogos, inclusive, não queriam ir para a Casa Dia, eu disse, eu quero. Eu fui, e hoje eu já estou há 4 anos, e eu posso dizer o quão é importante a psicologia. Todos os dias, nós fizemos um levantamento, nós temos aproximadamente 10 novos casos, pessoas matriculando, né, para tratar a questão do HIV, todos os dias, 10 novos casos, só aqui em Belém. E eu lembro que, quando nós fizemos um levantamento recente do porquê as pessoas abandonavam, porquê as pessoas desistiam, o que é que apareceu nas estatísticas? A questão emocional. Muitos que abandonavam o tratamento não era porque a doença era forte, o vírus era forte, não era porque a medicação era ruim, era porque simplesmente não tinham apoio familiar, estavam emocionalmente abalados e não tiveram alguém que acolhesse elas. Sim. É muito comum isso, né? Eu lembro de uma situação de uma pessoa que, isso faz muitos anos, mas que tinha sido acometida, né? E ela não queria fazer o tratamento. Ela não aceitava, até porque era cristã e era também líder. Uhum. Então não queria fazer o tratamento e a família me procurou, uma amiga minha me procurou. Por favor, fala com essa pessoa, conversa. Eu tive que conversar por telefone. Ela não morava aqui em Belém. E eu tive que atendê-la, não como psicólogo, mas usando do conhecimento da psicologia, mas como amigo. Sim. Porque a pessoa não queria fazer o tratamento porque achava que ela tinha que morrer mesmo. Vem a vergonha, né? A culpa, a ideia de morte mesmo é muito presente. E graças a Deus que depois dessa conversa ele aceitou fazer o tratamento. Mas isso é muito presente ainda. Infelizmente, né? Eu falo para os meus pacientes até. Eu tive 2 experiências antes de trabalhar na Casa Dia que me fizeram reforçar a importância de cuidar dessas pessoas. A primeira foi, ainda como cristão mesmo, antes de se formar em psicologia, me chamaram que tinha um rapaz que estava abandonado pela família e que ninguém queria visitar. E eu, na época, como cristão, orei, e disse, Senhor, essa pessoa vai morrer se ninguém visitar ela, num quarto abandonado, numa rede. E eu senti que realmente Deus queria me levar para falar de Deus para aquela pessoa, mesmo sem saber que doença era, porque na época não sabiam. E eu fui impulsionado aí. E quando eu cheguei lá, vi realmente uma pessoa debilitada, careca, não conseguia mais se levantar, só pele e osso. E eu lembro que eu olhei para aquele homem, falei do amor de Deus para ele, segurei na sua mão e ele entregou sua vida a Cristo. Ainda debilitado, sem conseguir levantar da rede. Eu não sabia o que ele tinha. Ele aceitou Jesus e 3 dias depois ele foi internado no Barros Barreto. E depois descobriu que ele estava com AIDS, já o quadro avançado da doença, né, do vírus. E foi naquele momento que eu disse, poxa, quantas pessoas estão precisando? Ninguém queria sequer ir, achando que iam pegar, e eu fiz questão de tocar. E hoje, né, a gente sabe, para a psicologia, o quanto é importante o toque. Sim. Eu fiz questão de tocar. E ele deu um sorriso, com toda a dificuldade. O outro caso, infelizmente, não foi como o seu, né? Foi de uma irmã, de uma igreja que eu conhecia. Ela era casada. E aí é o outro caso. Ela era casada, o marido não era crente, ela na igreja, e ela pegou HIV. Mas que isso, ela foi adoecendo, e quando finalmente descobriu, ela se revoltou e disse, eu não aceito, porque eu sou da igreja, eu sou casada, eu sou cristã. E na época eu cheguei a dizer para ela, não aceite o problema, mas aceite o tratamento. E infelizmente ela não quis. E é um motivo que eu digo para meus pacientes, eu digo, hoje eu luto para que o que aconteceu com ela não aconteça com mais ninguém. E eu posso dizer, é impactante ver pessoas como hoje eu pego, as pessoas que acabam de receber o diagnóstico, muitas vezes chegam lá
como eu já peguei gente com a marca da corda no pescoço. E eu chego lá e digo, olha, você vai viver. Isso aqui não é uma sentença, isso aqui é uma oportunidade de você se cuidar e viver tudo que você tem para viver. Eu acho que a primeira coisa que se faz, né, é essa desassociação da AIDS com a morte, né? Porque é exatamente isso que envolve, né? Hoje um pouco menos, né? Como você falou lá na década de 80, quando a coisa explodiu, e sem o conhecimento do que de fato era, a transmissibilidade, todas essas questões, mas hoje ainda existe. Sim. Então, esse espectro da morte que cerca a ideia do HIV, da AIDS, é muito presente. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico como esse, já imediatamente parece que é abraçada pela morte. Então, ideias de morte, de que não vai durar muito tempo, que acabou a vida. E eu acho que esse é o papel de vocês como psicólogos lá nesse momento, né? Sim. Inclusive, eu até digo para eles, você sabe quantos anos tem a nossa paciente mais idosa? E até uma boa notícia, né? Aqui no Pará, em Belém, nossa paciente mais idosa completou esse ano 101 anos. Que maravilha, hein? 101 anos. E extremamente saudável. Então, a primeira coisa que a gente faz é desassociar, na realidade, a ideia do HIV e da AIDS. Que são coisas diferentes, que ainda são tidas como sinônimo. Digo, o que você tem é um vírus. A AIDS é uma doença. Entre o vírus e a doença, tem muita coisa. Então, a gente mostra para eles que sim, há esperança. E o que eu percebo na prática? Que o que muitas vezes leva a adoecer não é nem o impacto em si, mas é o preconceito. Sim. Quando a gente fala assim, quem é a tua rede de apoio? Com quem você pode contar? E é triste quando a gente ouve alguém dizer assim, eu não posso falar para minha família porque minha família vai me expulsar de casa. Eu não posso falar para aquela pessoa porque a pessoa vai me tratar diferente. E a gente vai mostrando que não, que é possível. E quando essa pessoa tem uma rede de apoio, isso faz toda a diferença. Com certeza. Na verdade, eu lembro que antes se trabalhava muito a ideia de que quem tinha câncer, quem recebia um diagnóstico de câncer, por exemplo, quem era chamado para receber o diagnóstico era um parente, uma pessoa próxima, não era o paciente. Né? Se chamava a família para dar o diagnóstico daquela doença. Quando chegou a AIDS, a coisa ficou inversa, porque quem sabia primeiro era o próprio paciente. E depois, então, tinha que se fazer todo um trabalho com assistente social, com psicólogos, para poder chamar a família e falar sobre isso. Sim. Por conta disso, muita gente sofreu meses e até anos sem contar para a família que estava com AIDS. Sofreu sozinho. Sim. Né? No máximo com alguém que nem era da família, que sabia daquilo. Né? Então, isso foi algo muito sofredor, justamente por conta do preconceito que envolve. Então, enquanto antes a doença, ainda hoje é uma doença muito terrível, o câncer, tem gente que não gosta nem de falar o nome, né? Chama aquela doença. Sim. Né? Mas, infelizmente, é uma realidade. Mas, geralmente, era assim, a pessoa era diagnosticada, chamava a família, né? E por último era o paciente. Depois se inverteu. Na AIDS, o paciente já sabia e ele não falava para a família. E para poder falar para a família, tinha que trazer o assistente social, o psicólogo. Até hoje, na idade, é um dos papéis meus lá no trabalho, é dizer, olha, leva o teu tempo. Há pessoas que já vêm com a família, já vêm com o tio, com um amigo, com o irmão. Teve já gente que trouxe até o patrão, porque era um patrão que trazia de carro para fazer o tratamento. Mas eu digo, você tem que levar o teu tempo. E como você vai estar para falar? Agora tem um ponto importante de sinalizar, né? Hoje a gente fala de pessoa vivendo com HIV. AIDS é os casos mais raros hoje, porque AIDS é a doença. O que nós temos hoje, 90% dos casos, são pessoas que têm o vírus, mas que fazendo o tratamento, elas vão poder viver uma vida praticamente normal. Porque uma coisa é ter o vírus, outra coisa é ter a doença. Sim. Hoje a gente chama muito a família, porém a gente respeita a experiência familiar de cada um. Há pessoas que realmente, eu já tive,
Alguém que disse assim, eu fui contar para minha família, e a minha família me expulsou de casa, eu fui parar na rua. Mas a gente costuma dizer, olha, se você não tiver coragem, se você não se sente bem, se você quer contar, mas não sabe como contar, a gente faz isso. Eu digo, traga ele, traga ela. Eu já contei para a avó, já contei para a mãe, já contei para tanta gente, porque às vezes o paciente está até bem, mas ele chega em casa, ele até está entendendo o tratamento, a medicação, já entende tudo. Mas quando chega em casa, um dia desse um paciente chegou e disse, eu não aguento mais, o que foi? Eu estava bem no meu tratamento, de repente eu chego em casa, minha mãe está lá chorando, ele vai morrer, ele vai morrer, e como é que eu fico? Então, esse é um ponto importante, precisa todo mundo falar a mesma linguagem. Perfeito. E na verdade assim, né, na década de 80 até início da década de 90, sempre foi muito associado o HIV, a AIDS, à homossexualidade. Sim. E talvez essa tenha sido a maior tragédia de todas, porque qualquer pessoa que tivesse contraído o vírus de uma outra forma tinha medo de falar e de associar ele também à homossexualidade. Sim, até hoje, né, eu fui numa ação, a gente tem as ações de bairro, em shoppings, que a gente faz testagem, e eu lembro quando uma pessoa que não era homossexual, simplesmente, quando deu positivo o teste que a gente foi explicar o resultado, ela disse, mas como assim? Eu não sou homossexual, eu sou hétero. Eu digo, sim, o vírus não discrimina ninguém. Se tem alguma coisa que não discrimina, é o vírus. Né? Então ainda existem essas falas, infelizmente. E não tem nada a ver, né? Com certeza. Na realidade, a questão é a exposição. Hoje nós temos, primeiro, não temos só casos de relação sexual. Ainda é a maioria. Sim. Ainda é a maioria, mas nós temos, por exemplo, muitos acidentes de trabalho, principalmente na área da saúde. Nós temos pessoas se contaminando por materiais contaminados, principalmente, olha, uma coisa que não é falada muito, mas, por exemplo, a questão da tatuagem, se a pessoa reutiliza a tinta e não troca agulha, corre-se um risco. Sim. A compartilhar materiais perfluorocortantes como barbeador, há um risco ali também, principalmente quando é uma família que está ali morando no mesmo teto. Sim, as manicures, né? Tinha muito disso também. Sim, principalmente as hepatites. Né? A gente fala também de hepatite B e C, porque o HIV ele não sobrevive muito tempo fora do corpo, mas a hepatite não, ela pode passar dias ali. Então, uma manicure corre muito risco, principalmente das hepatites. E a gente não fala muito sobre isso. Sim. E tem, por exemplo, vacinação, né? Tem várias estratégias para minimizar. E o grande X da questão, ter o hábito de fazer o teste, não ter preconceito. Eu sou cristão, sou pastor, mas quando eu me casei com a minha esposa, antes de me relacionar sexualmente com ela, eu fui bem sincero. Amor, eu não fui sempre cristão. Eu tive relacionamentos, eu vim de um lar que não era cristão. Então, bora fazer testagem nós dois, antes da gente se relacionar. Eu fui bem claro com ela até ficou feliz, ela disse que bom, bora. Então foi algo porque já aconteceu. Sim. Eu lembro que eu peguei um casal, 1 mês de casado, cristãos, lua de mel, foi ter uma testagem no bairro onde eles moravam e deu positivo. Eles ficaram desesperados, que estavam com 1 mês de casado sendo cristãos. Aí eu perguntei, tá, vocês são cristãos hoje, mas vocês tiveram outros contatos antes de estar na igreja? Tivemos. Ah, mas não sentiam nada. Quem disse que precisa sentir alguma coisa logo? Provavelmente isso aqui veio de antes, mas vocês nunca fizeram testagem. O importante é, hoje tem tratamento, hoje você vai ficar bem, você não vai precisar ficar doente. E o principal, que eu acho fantástico, hoje nós temos famílias que podem ter filhos e o vírus não é transmitido para os filhos. Temos casais onde o vírus não é transmitido para o casal, para a esposa, para o esposo. Basta fazer o tratamento correto. Pois é, né? Olha só. Em termos estatísticos, o que é que nós temos hoje? Você falou aqui em Belém, aqui no Pará, em termos de Brasil. Infelizmente, assim, nós temos estatísticas boas e ruins. Sim. Hoje nós temos, aqui em Belém, nós temos uma unidade só,
trata toda a região metropolitana, estamos descentralizando para esse ano. Porém, nós somos recorde em quantidade de pacientes todo o tempo, anualmente, iniciando o tratamento. Mas, por outro lado, 80% hoje dos nossos pacientes estão no que a gente chama de indetectáveis. O que é isso? A pessoa tem o vírus, mas o vírus está controlado pela medicação. Sim. E quando ela está fazendo o tratamento correto e o exame chamado carga viral, que mede a quantidade de vírus, ele dá indetectável, a pessoa não consegue transmitir o vírus. Hoje, 80% dos nossos pacientes daqui de Belém que fazem tratamento estão nesse patamar. E esse tratamento, ele é para sempre? Sim, até então nós não podemos falar do futuro, né? A ciência está aí evoluindo, muita coisa já evoluiu. Eu lembro de pacientes meus que tem 35 anos de tratamento e disse: Marcelo, eu cheguei a tomar 16 comprimidos, eu passava mal só da quantidade de remédio que eu ia tomar. Hoje, a maioria dos nossos pacientes tomam 2 comprimidos. E até então, está evoluindo. Sim, já há essa diminuição. Sim, hoje é 2 comprimidos em geral, a maioria dos pacientes. Claro que eu não posso falar de cada caso, tem tratamento específico para situações específicas. Mas há pesquisas, por exemplo, em alguns países, de fazer um tratamento injetável, para ser uma injeção uma vez no mês, mas por enquanto nós temos tratamento diário, porém 90% não relatam mais efeitos colaterais como antes. Sim. Então só isso dá uma qualidade de vida. Eu já peguei pacientes que chegaram na cadeira de roda e hoje são instrutor de academia. Tem coisa melhor que isso? E com relação à AIDS em si? Sim. Qual é o panorama hoje? Infelizmente, ainda nós temos muitas mortes da AIDS, principalmente por abandono de tratamento. Né? A gente ainda tem aquela pessoa, vamos lá, pessoas que descobrem já pelo adoecimento, descobrem no hospital, que provavelmente já estão com vírus há 10 anos, né? Então já é um quadro evoluído. Esses casos muitas vezes acabam vindo, né, a óbito. E também, infelizmente, aqueles que simplesmente não quiseram fazer o tratamento. Hoje eu posso afirmar com todas as letras, as pessoas que ainda morrem, que infelizmente aqui nós temos ainda uma estatística ruim, estão ligados a abandono do tratamento. Pessoas que não quiseram. Eu mesmo tive um amigo da igreja, que ele na época ainda estava um pé na igreja, um pé no mundo, e aí ele pegou, fez testagem, deu positivo. Ele disse: não, agora eu vou só para a igreja orar. Vou me entregar para Jesus, isso aí, não tenho isso não estou sentindo nada. E ele ficou, sem mentira nenhuma, quase 10 anos sem sentir nada. Quase 10 anos sem que nada se manifestasse. Porém, quase 10 anos depois, passou mal, foi bater na UPA, só que ele já foi esperto. Ele: doutor, eu fiz um teste, quase 10 anos, deu positivo, eu quero me tratar. E aí, como ele falou logo, não deixou ficar hospitalizado muito tempo. Tá vivinho da Silva, está até casado hoje. É porteiro da igreja. Interessante isso, porque o que é que a gente pensa? Você falou sobre essa distinção, né? Fazer essa separação entre o HIV e a AIDS, que já é a doença. Em termos de HIV, a pessoa vai viver normal, ela tem o vírus, mas ela vai controlar através da medicação. E a pessoa que já está com a AIDS, já está com os sintomas, qual é a expectativa de tratamento? O que é que o tratamento faz? Na realidade, mesmo a pessoa que já se encontra no quadro da AIDS, que é a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ela ainda é possível reverter, dependendo do que a gente chama de doenças oportunistas. O perigo maior está aí. Porque o que acontece? Não é o vírus do HIV o grande vilão. O vírus do HIV ele tenta derrubar a imunidade. Quando a imunidade está muito baixa, ela abre a porteira para outras doenças. Então, muitas vezes, o que faz a pessoa vir a óbito é a tuberculose, que também já hoje tem cura, né? A gente tem, infelizmente, aqui no norte, uma alta incidência de tuberculose. Uma alta incidência. Só para ter ideia, hoje a gente tem muito contato com pacientes com tuberculose, que se a pessoa também fizer o tratamento direitinho, ela fica curada. O problema é que ainda tem gente que ainda associa: se eu peguei isso, eu vou morrer. Sim. Então, muitas vezes está ligada a essas doenças oportunistas. É a pneumonia, é a tuberculose,
a toxoplasmose. Então, dependendo de como a pessoa vir, o problema não é nem o vírus, é essas oportunistas. Entendi. Então, se a pessoa conseguir tratar logo essas oportunistas, ela consegue voltar para o quadro antes da doença, ou seja, ela fica indetectável novamente. Com relação à pandemia, né, da Covid, as pessoas portadoras do vírus ou as pessoas com AIDS, elas tiveram Olha, tem uma boa notícia. Correram risco, teve casos, estatisticamente, o que aconteceu com eles? Vamos falar assim das coisas boas e ruins, né? Sim. A coisa boa é que as pessoas que tinham abandonado o tratamento correram. Sim. Correram para fazer tratamento, correram para casa a dia, correram para buscar, olha, porque não queriam morrer. Sim. Porque ficaram com medo, meu Deus, já tenho isso, se eu pegar outra coisa, acabou para mim. E uma outra coisa interessantíssima, eu perdi parentes na pandemia, infelizmente, perdi meu avô, mas eu falo isso para meus pacientes, a nossa estatística lá disse o seguinte, dos pacientes que faziam o tratamento direitinho, que estavam tomando a medicação, que estavam controlando, fazendo todo o controle que é orientado, nós não perdemos nenhum para a Covid. Maravilha. Então, isso foi uma grande prova que o tratamento funciona. Né? Então, para nós, foi uma estatística fantástica. Né? Então, teve o lado ruim que fez as pessoas ficarem com medo, mas, por um lado, elas correram para buscar tratamento, mas o lado positivo é que aquelas que faziam tratamento, nós não perdemos nenhuma. E o Dezembro Vermelho, desde quando existe? Na verdade, ele é um marco ainda na década de 80, né, no finalzinho da década de 80, onde as pessoas já iniciaram essa ideia de lutar para mudar essa realidade da AIDS. E de lá para cá, não só nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil e no mundo, começou a falar sobre essa ideia do Dezembro Vermelho como um mês de combate, Sim. não só ao vírus, mas à discriminação por trás disso. E, atualmente, nós fazemos anualmente, já entramos em igrejas, já entramos em escolas, já entramos em inúmeros lugares, bairros, shoppings. Nós tivemos a oportunidade de fazer ações dentro de shopping. E o principal, mostrar para as pessoas que é possível estar bem, que é possível fazer acompanhamento, é possível viver se cuidando. Até eu tenho um paciente que diz assim, hoje eu me cuido mais do que antes, porque hoje eu faço exame, que brasileiro só faz exame quando está morrendo. Hoje eu faço exame 6 meses, anualmente, eu estou no médico, então isso me fez despertar que eu tinha que me cuidar. Sim. Então acho que esse é o grande X da questão. Então o Dezembro Vermelho hoje é uma realidade onde a gente tem trazido mais esse impacto para sair um pouco do consultório. A gente fica muito preso ali no consultório, atendendo os casos, mas é o período que a gente vai para as escolas, para as igrejas. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso na minha igreja, em outras igrejas, e em outras comunidades, até nos ribeirinhos, que é algo fantástico. Que bom. Porque, na verdade, assim, a gente vê o Setembro Amarelo, ele é bem divulgado, né? O próprio Janeiro Branco, ele já tem uma projeção, né? O outubro rosa? É outubro rosa, Outubro rosa. Aí o novembro azul. Né? Então, já estão bem, já está bem mais divulgado. Eu sinto que hoje, né, eu comecei a ouvir, na verdade, esse ano eu passei, apesar de ser da área da saúde mental, mas eu sempre senti que era muito incipiente ainda a ideia do Dezembro Vermelho. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele pegou porque a Organização Mundial de Saúde definiu o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Combate à AIDS. Aí, então, o Ministério da Saúde disse, não, vamos abordar não só um dia, o mês todo. Talvez seja também por conta de ser um mês festivo, né? Um mês de muitas festas, de muitas pessoas, às vezes, não querem tocar em assuntos. Sim, né? Tem essa sensação. Ainda há alguns medos, né, de falar sobre esse assunto. Já teve, por exemplo, como falei, em igrejas, e uma vez levantaram, inclusive entre pastores, mas eu vou falar de um assunto desse numa igreja? Como assim? Vou falar para as pessoas testarem, e vai que descobre. Eu digo, sim.
Meu Deus. Rapaz, a gente está rindo, mas o negócio é sério, é sério. trágico, né? Assim, eu não vou. Hoje eu posso dizer, eu tenho em atendimento pessoas de todas as religiões. Sim. Todas as religiões. E ao contrário, o que é que eu. Aí sim, como cristão, eu posso dizer, apesar que eu não entro ali falando, eu sou cristão, eu sou pastor, mas eventualmente algum paciente acaba descobrindo, porque eu também não escondo, mas é interessante como muitos acabam, inclusive, se reconectando com a fé. Porque através do diagnóstico eles vão pensar o quê? Sobre a vida. Sim. Mas olha o que aconteceu, olha como é que eu vim parar, olha as consequências daquilo que eu escolhi, agora eu quero me cuidar. Isso faz toda a diferença. E é terrível, né? Terrível tanto positivamente e negativamente, quando a gente começa a pensar sobre a finitude. Né? Você, quando começa a pensar sobre a finitude, geralmente a gente pensa sobre a finitude depois dos 50 anos, né? Que a gente começa a perceber que existe uma contagem regressiva acontecendo. Então a gente começa a pensar na vida, né? Uma avaliação do que a gente já fez e o que a gente pode aproveitar ainda e fazer nesse segundo tempo do jogo da vida que a gente tem, né? E é importante falar isso porque hoje as estatísticas dizem quem é que mais está se contaminando entre 16 e 29 anos. Gente que nem era para estar pensando sobre isso, de repente agora, com 16 anos, como eu já peguei casos, a pessoa vai e descobre, e isso acaba mexendo muito. A maioria chegam, e agora eu vou poder casar, eu vou ter família, agora eu vou poder fazer isso. Então, essas respostas que as pessoas querem, muitas vezes, a gente vai trazendo. Não, é sim, porque quem disse que acabou? Mas é um desafio. Mas faz toda a diferença. Com certeza. Na verdade, temos que falar sobre isso, conscientizar sobre isso, mostrar os caminhos, né, de tratamento, inclusive, realmente a gente reforçar aqui no episódio de hoje os locais de busca de tratamento. Sim, nós temos um centro de testagem. Todos os postos de saúde fazem testagem, né? E normalmente quando a gente fala de testagem, a gente faz de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Mas, além dos postos de saúde, nós temos o centro de testagem, que é o CTA, nós temos a Uridip, e também, vale ressaltar, hoje, falando especificamente do HIV, nós temos o autoteste. Para quem não sabe, qualquer farmácia, você pode comprar um autoteste para você fazer. Principalmente para pessoas que não têm esse tempo para ir no local durante a semana, você tem a oportunidade de fazer. Mas vale ressaltar, mesmo fazendo, é importante a pessoa depois ir no posto para confirmar, porque eu mesmo já experimentei, fiz questão, peguei o autoteste, quis aplicar para saber, para me poder explicar. E aí, o que a gente acontece? Se a pessoa não seguir a instrução, pode dar um falso positivo. Então, a gente sempre orienta. Deu positivo, não entre em desespero. Sim. Vai no posto de saúde, vai em um lugar desse de testagem para fazer uma testagem para ir sim confirmar. Perfeito. Bom, tem algumas perguntas aqui que já foi do pessoal que está acompanhando a gente, que a gente fez hoje diferente, né? A gente já fez uma chamada no Instagram. Olha, que perfeito. Efeito, né? Então, só que eu não sei, tem algumas perguntas aqui que provavelmente seria mais para um médico, infectologista, sei lá, não sei. Mas eu vou fazer porque... Quais os primeiros ou principais sintomas da AIDS e a qual profissional recorrer caso haja uma suspeita? Tá. Vamos lá, falar sobre AIDS. Como eu falei, a diferença entre AIDS e aqui a gente tá colocando HIV. AIDS mesmo. Normalmente, a pessoa que contraiu o vírus, vamos lá, me colocasse, né? Se hoje eu me expus claramente numa relação, se eu fizer uma testagem hoje, não vai aparecer nada. Porque, primeira coisa, uma coisa que eu não falei, existe uma coisa chamada PEP e PrEP. Se eu sofro uma violência sexual, ou eu até mesmo tive um acidente, envolvi com sangue, né, humano, acidente de trabalho, profissionais de saúde, a pessoa faz em até no máximo 3 dias o PEP, que é uma profilaxia, uma medicação que a pessoa vai entrar, faz o teste, então a pessoa vai procurar uma UPA,
ou pronto-socorro, faz o teste, e ela imediatamente já vai iniciar com a medicação, porque ela, ainda que ela tenha tido contato com o vírus, ela não vai pegar. Sim. Mas tem que ter um prazo, até 72 horas. Sim, perfeito. O PrEP já é para aquela pessoa que tem uma alta exposição. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, as garotas de programa e os travestis hoje, muitos deles fazem porque eles já têm alta exposição, eles já fazem para prevenir. Sim. Então é mais fácil a pessoa que está se relacionando pegar de outra pessoa do que daquela pessoa que está fazendo a medicação contínua para evitar. Agora, nesse caso, quais são os sintomas da AIDS? Né? Essa é uma palavra muito, como falei já, agravamento. Bem, quando já vem o agravamento, a pessoa vai ter uma série de sintomas. Perda de peso brusca, normalmente mais de 10 quilos. Não é uma coisa assim, perdi 1 quilo, meu Deus, já estou, não. Mais de 10 quilos. Por isso que normalmente são anos sem o tratamento, quando vai aparecer desse jeito. A pessoa já normalmente já tem um quadro de fraqueza, a pessoa ela pode ter diarreia frequente. Então, tem uma série de sintomas de adoecimento, de fraqueza, alterações na pele, pode aparecer sim algumas manchas, muitas vezes até mesmo a herpes, né? Principalmente a herpes zoster, que é uma herpes bem assim visível, que aparece no corpo como se fosse placas no corpo, ela aparece por causa da imunidade baixa. Até uma coisa muito simples, que eu acho que quase todo mundo já teve quando criança, que é hoje a gente chama de nascida, né? Que é o furúnculo. Sim, muitas vezes é um sinal que a imunidade está muito baixa, que já pode começar a aparecer no corpo. Mas volto a dizer, Marcelo, eu tenho um desses sintomas, já estou, calma, não é por aí. Pode estar só com a imunidade baixa. Pode estar só com... Já teve gente que chegou lá, meu Deus, eu já estou com a AIDS, porque eu estou com diarreia há 3 dias, a gente foi fazer exame lá, ela estava com verme. O vírus era outro. Aí a gente tem um exame para detectar a quantidade de vírus, ela estava com uma quantidade mínima, que hoje, 90% dos casos que chega a cada dia, com 2 meses de medicação, a pessoa já está no indetectável, ela já está com o vírus controlado. Então, assim, a maioria das vezes a pessoa não está com a AIDS, ela está com o vírus. Sim. Vale ressaltar. Maravilha. E o profissional procurar é o infectologista, se for na área médica específica, é o infectologista, não é o clínico geral. Tem muita gente que diz, mas eu fiz exame de sangue e não deu nada. Não é exame de sangue, tem que ser exame específico, né? Exame para teste específico de HIV. Mas nos postos de saúde, no CTA, você encontra esse acompanhamento. Bom, tem outra pergunta aqui, a AIDS pode provocar infertilidade? Nesse caso... Eu tenho paciente hoje que já está no 3º filho e o 3º filho sem o vírus. Hoje, o que acontece? Nós temos a transmissão vertical, que é quando a mãe pode transmitir para a criança. Aí eu vou contar uma experiência que todo ano acontece, mas essa experiência me marcou, que foi do início desse ano. Já que nós estamos no final do ano, então vamos contar uma notícia boa, né, para terminar o ano. Eu peguei um casal, eles estavam há uns 2 anos juntos, casados, estavam tentando ter o primeiro filho. Chegaram no consultório desesperados, chorando, porque tinham acabado de receber o diagnóstico de HIV. Eles não estavam preocupados com eles estavam preocupados com a moça que estava grávida. Sim. E no pré-natal descobriu o HIV. Entraram em desespero, chorando, eu disse, calma, respira, senta aqui vocês dois. Quem disse que você vai transmitir para sua criança? É possível isso? É possível, vem cá. Você vai iniciar o tratamento, você vai iniciar a medicação, e deixa eu te contar um segredo. Essa criança vai nascer sem um vírus. Parece assim besteira o que eu estou falando, mas foi o que aconteceu. Ela fez o tratamento, é claro que tem alguns cuidados necessários, o parto tem que ser cesáreo, até mesmo a amamentação nesse momento não vai ser possível. Sim. Porém, o governo ele dá a questão do leite, da fórmula. Resumindo, passou-se alguns meses, ela apareceu lá na casa dia com a bebezinha e com o exame. Tá aqui, minha filha nasceu sem o vírus. E ela disse, essa daqui vai ser a vitória. Aí toda vez que ela vai lá, ela diz, toma a benção do teu tio. Que maravilha. Então não causa infertilidade, tá bom? Então esse é o resumo da história. Perfeito. Tem aqui também a partir de que idade você acredita que os pais devem conversar com seus filhos sobre as doenças sexualmente transmissíveis? Olha, é interessante falar isso, olha. Importante. Eu ganhei um curso, eu vim de escola pública. E na escola pública onde eu estudava,
eu com 12 anos, eu ganhei um curso na época do Senai, e olha o curso que era, DSTs. Mal sabia eu que eu ia trabalhar na área. E eu lembro, com 12 anos, alguém pode dizer, mas por quê? Era um período da adolescência, né, onde a gente começa a pesquisar mais coisas, não tinha internet como é hoje, né, o acesso muito grande, e aquele curso me abriu os olhos para muitas coisas, eu pude evitar muita coisa na minha juventude e adolescência, que talvez se eu não tivesse aquele conhecimento, eu só achei triste porque o curso foi ofertado só para algumas turmas, e hoje eu penso, né, se fosse ofertado para toda a escola, seria muito diferente. Sim, o impacto seria então, mais gente. Você pergunta, se hoje a exposição, a maioria dos novos casos está entre 16 e 29 anos, eu oriento que, antes mesmo disso, quando começarem a surgir as primeiras dúvidas sobre sexualidade, quando filho, quando adolescente, quando até mesmo começar a perguntar alguma coisa sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente começar a falar. Claro, não impondo, não expondo de uma forma exagerada, né? Tem gente que vai pegar aquelas fotos ridículas, né? Sim. Que a gente vê, né? Não, mas assim, começou as curiosidades sobre a sexualidade, é importante também começar a falar sobre os perigos que há. Sim. Inclusive, a própria abordagem depende muito da idade que essa... Exato. A linguagem muda, né? Eu já tive a oportunidade, como eu falei, de dar palestra em escolas. Eu falo totalmente diferente quando eu vou falar para adolescente e para adulto. Sim. É totalmente diferente. Então, a gente tem que observar, mas principalmente essa galera que está cada vez mais cedo tendo experiência sexual, é importante a gente falar assim. Perfeito. Bom, tem mais uma última pergunta essa aqui, né? Qual o tratamento mais atual para a AIDS hoje? O que é que se faz hoje? O que é que se tem de mais moderno, de mais atual? Olha, hoje o tratamento mais moderno são as medicações, né? Que a gente chama que é a TARV, tratamento antirretroviral. Hoje as medicações elas estão muito evoluídas. Hoje eu posso dizer que 90% dos casos não há efeitos colaterais. Então a pessoa toma como se fosse uma vitamina. Antigamente as medicações elas tinham muito efeitos colaterais, isso também acabava atrapalhando, seguir o tratamento, deixava a pessoa também meio debilitada. Hoje não. Hoje a pessoa pode estar fazendo academia, hoje a pessoa ela pode estar trabalhando. Eu tenho gente de todas as profissões, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho do Gari, é o médico fazendo tratamento hoje. Sim. Então, as medicações é o principal, são normalmente comprimidos. Como eu falei, já há em fase experimental em alguns países a tentativa de trazer isso para um injetável uma vez no mês, mas ainda não é uma realidade aqui do Brasil. Sim. Tá bom? Vale ressaltar que há alguns países que estão em fase experimental. Perfeito. Bom, a gente vai caminhando agora para o final. Eu acho que muito importante tudo aquilo que já foi tratado aqui, né? Eu acho que é de utilidade pública. Com certeza. Né? É utilidade pública. Mas agora a gente vai passar para um outro capítulo da tua história. Sim. Né? E da tua atuação, que é como pastor. Né? Como foi, então, essa chamada pastoral? E hoje, como é que você encara o pastorado? Como é que você vê hoje o pastorado da igreja hoje? Primeiramente, como eu falei, eu não nasci num lar cristão, né? Então, foi uma experiência que eu fui tendo lá pelos meus 12 anos, quando eu tive um encontro com Deus. E para mim chegar a falar de pastor, eu tenho que falar da minha experiência como aceitei a Cristo. Porque, como eu falei, eu vim de um lar que não era um lar cristão, era um lar onde eu não tinha muita paz, eu me sentia vazio, faltava algo. Eu tinha muitos conflitos familiares. Então, quando eu fui para a igreja e eu vi até um louvor, falando, né, nós estamos aqui falando com um pastor que tem tudo a ver com música, eu lembro aquele louvor antigo, Corpo e Família, que diz assim, uma família sem qualquer falsidade. Aquela música mexeu comigo. E eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E foi um momento que eu me decidi a Cristo com 12 anos, na minha família muita gente disse que era fogo de palha, que ia acabar, e não demorou muito, com 12 anos ainda, Deus começou a me chamar, só que eu era tímido. Eu lembro que a primeira oportunidade que eu fui falar no microfone, eu tremi, gaguejei tanto, não consegui falar nada, e tinham 4 pessoas na igreja. E aí, de repente, eu comecei a fugir. Comecei a fugir mesmo. Eu disse, eu vou fazer parte do teatro, vou fazer parte do coral, mas pregação, isso não é comigo. Mas quando foi lá pelos meus 14 anos,
uma líder chegou e disse: olha, Marcelo, tu que vai pregar na próxima semana? Eu digo: eu? Quando eu ia dizer não, eu lembrei de todas as vezes que Deus usou alguém dizendo: eu tenho uma chamada pastoral contigo. E aí eu lembro que eu falei para Deus, eu disse: Senhor, se tu tens uma chamada pastoral comigo, eu não me vejo como pastor. Não me vejo em cima do púlpito, não sei nem falar. E eu lembro que eu falei para ela: então, olha, ore, porque se Deus tem uma chamada pastoral comigo, Ele quer que eu pregue, Ele vai preparar tudo. Era culto de adolescente, era minha líder de adolescente, e eu lembro que eu orei, cheguei em casa e disse: Deus, se tu tens uma chamada comigo, eu quero que o Senhor me dê uma mensagem que eu nunca ouvi nenhum pastor pregar. Até hoje eu confesso, já tem mais de 20 anos que eu sirvo ao Senhor, nunca vi ninguém pregar nesse texto. Não sei se o seu pastor já pregou. Ezequiel 24, a parábola da panela. Até hoje eu nunca vi ninguém pregar nesse texto, todos esses anos. E eu falei para Deus aquilo, e naquele dia eu comecei. Cheguei lá na igreja para pegar o texto que eu nunca tinha visto alguém pregar, e quando eu falei com toda simplicidade, sem esperar nada, Jesus salvou, Jesus batizou com o Espírito Santo, e ali Deus confirmou a minha chamada, ainda com meus 14 anos. Claro que teve vários percalços, teve altos e baixos. Eu lembro que as pessoas no final do culto chegaram: Marcelo, eu não sabia que tu pregava, nem eu. E ao longo do tempo o Senhor foi confirmando. Só que ao mesmo tempo, e aí é interessante quando a gente fala de psicologia e o pastorado, sim, porque desde os primórdios da minha fé, Deus usava pessoas dizendo: olha, tu vai ser um pastor diferente, tu não vais viver da obra, tu vai abençoar a obra. Sim, é um bivocacional. Ou seja, Deus sempre me levou para essa área de trabalhar e abençoar a igreja. E hoje eu posso dizer que ser pastor é ser cuidado por Deus e cuidar a igreja do Senhor. E como aproveitando o ensejo, né, da questão do desenho vermelho, o fato de ser pastor e ser também profissional de saúde e trabalhar na área já fez que muitas pessoas que estavam estigmatizadas, com medo de ir para a igreja, chegassem comigo e dissessem: eu quero também, porque agora eu sei que alguém vai me ouvir. E eu posso dizer hoje que eu tenho o privilégio de ter uma igreja que eu só sou o que sou por causa de Deus e por causa deles também. Que maravilha. E é muito importante isso, porque ainda também falando agora do pastor, existem muitos preconceitos, né? Porque a gente sabe, né, infelizmente, como em qualquer profissão, em qualquer lugar, você vai ter os bons e os maus, né? Com certeza. E a gente sabe que existem muitos pastores que provocaram escândalos, que, né, são caça-níqueis, a gente sabe que tem, infelizmente. Sim. Essa é a verdade. Não estou falando uma novidade, nem estou falando mal dos pastores, porque eu acho que um pastor que faz isso, ele tem só o nome de pastor. Com certeza. Mas eu sei que tem pastores sérios, homens de Deus, que levam a obra com responsabilidade, com amor, com empatia pelas suas ovelhas, né? E ver um profissional da tua categoria, né, com teu comprometimento com o bem do outro, né, com esse coração empático que você tem, com esse olhar profissional para a vida humana, para a alma humana. E eu tenho certeza, né, que você olha as pessoas que você atende, os seus pacientes ali, e não há nenhum crivo discriminatório. Com certeza. Né? Qualquer um que chegue ali vai ter o teu olhar. É interessante isso, porque hoje a gente tem, né, acesso a pessoas que dizem, até tem dia assim: eu não suportava crente, eu não suportava pastor, mas quando eu te conheci, foi algo diferente. E hoje a gente tem na igreja pessoas que foram excluídas de outros lugares. A própria questão do hoje eu ser pai, por exemplo, de uma criança com TEA, né? Eu hoje tenho a oportunidade de falar em igrejas, e eu lembro que eu participei de um evento onde foi o primeiro culto azul também sobre o autismo, e eles disseram assim: é a primeira vez que a igreja fala sobre esses temas, porque antes a gente era excluído. Meu filho, ele tem muita sensibilidade a sons. Agora no Natal ele não pôde participar da cantata direito, ele só ficou ali, mas ele não conseguia, ele chorava, mas ele ao mesmo tempo ele ficava ali balançando do meu lado. Eu digo: vem cá, a gente vai trabalhar isso.
E as igrejas estão começando a perceber a importância de falar desses temas, de trabalhar a saúde, de trabalhar o ser humano como um todo, porque afinal tem tanta gente precisando e nós podemos fazer tanta diferença simplesmente por acolher. Hoje na minha congregação tem gente com diversos transtornos e especificidades que diz assim mesmo: olha, eu vim para cá porque eu vi o teu filho que é autista e você vai para a igreja com ele, você não esconde ele. Eu acho que essa é a questão. Tanto o HIV, tanto o autismo, com tantas condições, até mesmo a depressão, Sim, quantas pessoas sim, isolavam. Eu posso dizer, eu tive um irmão que teve depressão. E como é que eu percebi? Festa de final de ano. Todo mundo se abraçando, pensando, desejando um feliz ano novo, e meu irmão chegou e soltou a frase: não sei se eu vou estar vivo ano que vem. Foi suficiente. Sim. Então esse olhar faz toda a diferença. Com certeza. Ajudei ele, hoje ele saiu do quadro, está trabalhando, está bem, fez o tratamento dele, incentivei. Isso faz toda a diferença. Não, com certeza, né? Você ter esse olhar e também encarar isso como uma missão, né? De conscientizar todo mundo, porque você falou de uma palavra aqui que era muito comum, que é esconder, né? Isso na época dos manicômios e depois disso, o que é que se fazia com os loucos? Uhum. Era esconder. Se uma pessoa tinha alguém dentro de casa, seja o portador de uma deficiência física, né, ou mental, as pessoas escondiam. A gente tem casos de pessoas que sempre quando foram olhados, dentro de igrejas mesmo, sempre se olhava a 3 pessoas ali, às vezes é o pai, né, o esposo, a esposa e um filho, às vezes 2 filhos, e depois você descobre que aquela família não tem só 4 pessoas, tem 5, porque tem alguém que está escondido lá, que ninguém nem sabe. Como pastor, eu tive, assim, foi impactante. O que você acabou de falar, eu vivi na prática. Sim. Eu lembro de uma família que eu já acompanhava, já conhecia a família há 3 anos, na igreja, e um belo dia, me convidam aí na casa tomar um café, e eu fui lá visitar, e de repente uma das pessoas disseram: olha, sabia que eu tenho um irmão? Você tem um irmão? Não conheço ele. Ele mora lá no quartinho, lá atrás. Ele tomava banho numa mangueira. Sim. E era servido quase como um animal. Aquilo Meu Deus. me quebrou por dentro. Eu digo, meu Deus, como é que a gente está vendo uma realidade na igreja e aqui é outra realidade? Então hoje esse olhar me fez hoje cuidar do meu filho de uma forma totalmente diferente, cuidar das minhas ovelhas de uma forma totalmente diferente e dizer para todos que é possível conciliar assim a fé, a profissão e, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Mas é interessante, né, que uma situação como essa não é maldade, não é Sim, perversidade. muitas vezes é ignorância. É ignorância, né? é não saber como lidar, é não saber como as pessoas vão lidar, é se sentir um fracasso, é se sentir culpado, porque eu acho que são sentimentos que Sim. aparecem, né, dentro de uma casa. Geralmente os pais, eu costumo dizer que os pais são seres de culpa, né? Sempre tem aquela pergunta: onde foi que eu errei? E não tem, né, nada de onde foi que eu errei. Sim. O que é que eu posso fazer, né? Eu estagiei na época no Hospital Betina Ferro, né? Sim. E eu lembro que eu era do ambulatório de genética e um pai do interior falou isso com orgulho: ninguém sabe que eu tenho um filho síndrome de Down na cidade. Mas ele achava, depois conversando com ele, eu vi que ele não estava falando por maldade. Ele achava que ele estava preservando, protegendo o filho. E hoje, quando a gente fala, claro que ainda tateando isso, né? A gente fala de inclusão, é quebrar esses preconceitos. Sim. É difícil? É. Ontem, assim, ver meu filho esses dias tentando fazer parte da cantata de Natal e saber que ele não podia cantar como as outras crianças, mas ele do jeitinho dele, balançando para um lado e para o outro, aquilo dali, para mim já faz toda a diferença. Saber que ele está ali e que ele está comigo, que ele está feliz de estar ao meu lado, isso faz toda a diferença. E também você vai ajudar pessoas a se desenvolverem, né? Porque você, por exemplo, você tem
né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas, especialmente pais de adolescentes, que estão sofrendo porque os filhos estão mal na escola, estão repetindo de ano, e aí chama de preguiçoso porque não quer estudar, e às vezes é uma condição dessa criança que não tem como fazer uma prova, por exemplo, né, igual às outras crianças. Sim. Ele tem um outro funcionamento para lidar com essas questões, com essa dinâmica de prova. E quando a gente instrui isso para os pais, quando a gente começa a fazer uma psicoeducação, explicar, olha, isso aqui pode ser, você já observou isso, abre-se um horizonte fantástico. E hoje eu trabalho nessa atuação também, né? A neuropsicologia, Sim. da avaliação. E eu lembro que quantas vezes a gente pega, e aí a própria mãe, eu pensei que meu filho era burro. Esses dias agora eu peguei uma avaliação e eu fui fazer a devolutiva para a mãe. E quando eu falei, sabia que quando ele entrou no consultório, ele disse, tio, eu sou burro. Por que você diz que você é burro? Porque eu não sei ler. Mas quando a gente foi fazer os testes, ali a investigação do QI, o menino tinha um QI acima da média. Mas ele tinha uma condição, que era dislexia. Sim. E eu digo, não é que você não consiga, você ainda não aprendeu, mas existem estratégias. E aí quando eu falei para a mãe, dificuldade não é impossibilidade. Aquela mãe começou a chorar. Então, eu acho que esse é o X da questão. Maravilha. Bom, isso aí já é tema para o próximo. Né? Tem muito tema, né? Já chegamos ao final do nosso Intríade de hoje. Que papo interessante, importante, relevante, atual. Né? Eu acho que a gente conseguiu trazer num pacote aqui realmente... Um leque bem grande, né? Um leque bem vasto de temas importantes. Eu quero te agradecer, Marcelo. Primeiro, obrigado por se dispor a vir aqui. Eu sei que você está... uma jornada de trabalho, né? Um dia todo, aí tem que vir para cá, não é simples, é cansativo, mas obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, obrigado por te conhecer, por podermos ter essa possibilidade, né? Essa é uma das grandes bênçãos do programa do nosso Intríade, que meu leque de amizades com colegas da profissão, tanto psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, pastores, comunicadores, isso aí, assim, me dá um leque muito grande de profissionais que podem, né, de alguma forma, se somar e somar os seus conhecimentos para a gente informar, para a gente também fazer desse canal aqui um canal, de fato, de informação, para subsidiar aqueles que nos acompanham. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Para mim foi um privilégio, uma honra, apesar do cansaço do trabalho realmente, Sim. Mas não tem coisa melhor do que fazer algo para Deus também e para conscientizar a vida das pessoas. Bom, nós estamos já no final do ano, hoje, dia 27 hoje, né? Dia 27 Isso. Hoje. Então já quero desejar, é o último programa do ano de 2023, quero desejar a você um próximo ano, um ano de 2024 muito abençoado, e que nesses 4 últimos dias que ainda faltam, se você ainda tem esperança que vai realizar aquele sonho que você vem sonhando durante todo o ano, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E para você que está com grandes projetos para 2024, que a bênção de Deus siga com você e você consiga realizar. E que, de fato, também você possa ser um influenciador, que você possa também ajudar muita gente, porque eu acho que essa é a grande missão do ser humano, é ser bênção para a vida de outro ser humano. Acompanhe sempre a gente, não nos deixe sozinho em 2024, volte com a gente, já vai falando para muita gente sobre o Intríade, e tenho certeza que para quem você falar deste programa, deste canal, deste projeto, você não vai fazer feio, porque o programa realmente tem sido muito abençoador e as pessoas depois vão te agradecer. Compartilha, deixa o seu like, comente, nos mande sugestões de temas, de profissionais. Você pode dizer, olha, eu tenho um amigo que é psicólogo, que fala muito bem sobre isso. Manda para a gente e a gente vai colocar aqui nessa mesa de amigos para a gente conversar sobre temas relevantes. Tá certo? Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Feliz Ano Novo para vocês.